De se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta, estamos de volta. Vamos ler o segundo versículo, por favor, Lauren, mais uma vez? Piedoso e temente. Para enfatizar, colocamos as palavras, mas não estava salvo. Mas temos que considerar isso com cuidado. Estou dizendo isso pois tenho certeza que alguns de vocês nos assistem e somos muito agradecidos por ter você como nossa audiência. Mas você pensa que está salvo quando não está. Oro para que isso não se aplique para ninguém, mas acho que não é a realidade, pois é um problema terrível. Milhões de milhões pensam que estão salvos quando não estão. Fizeram algumas coisas boas, como esse homem fez. E eles temem a Deus, fazem parte do coral, são membros da igreja, cumprimentam o pregador e tudo mais. Mas nada disso te salva, senhoras e senhores. Eu me lembro de receber uma carta de uma senhora querida que me disse: Irmão Swagger, eu sabia tanto da doutrina batista que eu ensinava a aula de novos convertidos na igreja batista. Isso pode se aplicar para qualquer igreja, não estou pegando no pé dos batistas. No caso dela, ela era batista. E ela falou: eu estava em todos é terrível. Certa vez eu li e nunca esqueci. Não há nada nesse mundo pior do que uma falsa forma de salvação. Nada é pior do que isso. Vamos ler mais uma vez. Piedoso, mas não estava salvo. Olha aí. E temente a Deus com toda a sua casa, mas não estava salvo, o qual fazia muitas esmolas ao povo, mas não estava salvo, e de contínuo orava a Deus, mas não estava salvo. Ainda bem que esse homem fez o que fez, não estamos zombando dele. É maravilhoso ele ter feito aquilo, pois tocou a Deus. Mas o que eu quero dizer é que aquilo não salvou a ele. Ser religioso não salva ninguém. Existem pessoas que vão para a missa, acho que você vai para a missa todos os dias, não é? Eu não sei direito, sempre que a igreja está aberta. Pois é, mas isso não salva. Isso não salva ninguém. Pode continuar. De contínuo orava a Deus, mas ainda não estava salvo. Todas essas coisas são importantes e certamente notadas pelo Senhor, mas não salvaram a Cornélio, assim como não salva ninguém agora. Ser religioso não quer dizer estar salvo. Precisa haver uma aceitação de Cristo e sua obra consumada para que a pessoa seja salva. Como falamos no programa passado, é muito fácil ser salvo. Você pode ser salvo em seu coração, sem verbalizar palavra alguma. Você pode ser salvo na esquina da sua casa. Você diz que foi salvo meia-noite, 2 horas da manhã. E lendo uma Bíblia que você nunca tinha lido, não é? Pelo menos aquela Bíblia. Nunca tinha lido sob a convicção do Espírito Santo, era a verdade. E foi ali que eu fui salvo. Então, de onde veio a convicção do Espírito Santo? Bem, olha só. Foi a presença do Espírito Santo que veio sobre a minha vida enquanto eu li a Bíblia, Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E, bem ali, naquele momento, quando li aquele versículo, senti o temor de Deus e, de uma forma que não estava atribulado, mas reconheci Deus como Deus pela primeira vez. E não sei como descrever isso, pois é algo que o Espírito Santo tem que mostrar para a pessoa. Essa é uma situação bem incomum. Uma pessoa, você não estava escutando um sermão, não estava em um culto de igreja, ninguém testemunhou para você, você estava sozinho na sua casa, drogado,
drogado e bêbado. Drogado e bêbado, muita gente ia desconsiderar você bem ali. Mas não importa. Você viu aquela Bíblia e o que foi que te impulsionou a pegá-la e começar a ler? Olha, para nós que usamos drogas, quando você usa cocaína, você fica ligadão, você fica acordado. Era 2 horas da manhã e eu estava cheirando cocaína, drogas, já por uns 3 dias. E eu estava entediado, não tinha mais nada para fazer, eu não tinha TV a cabo na minha nova casa ainda. E antigamente, quando tínhamos antenas, eles ainda cantavam hino nacional no fim dos programas e eu estava sentado ali sem nada para fazer. Olhei para a minha lareira e vi uma Bíblia que tinha ali para decorar e disse assim: vou ler, porque já faz uns 15 anos desde que eu tinha lido, ou até 20 anos desde que eu abri uma Bíblia. E fui pegar. Peguei, me assentei e abri. E no momento que eu li, do nada, Provérbios não foi uma decisão consciente, pelo menos que eu me lembre. Eu abri então no livro de Provérbios e claro que o livro de Provérbios, ele é uma exortação de um pai para um filho para não largar os caminhos de Deus, para temer o Senhor e não andar no caminho dos ímpios, que você não estava fazendo. Eu estava vivendo o oposto. Quanto mais eu lia, mais vinha convicção. E na hora que cheguei no capítulo 6 de Provérbios, capítulo 7, descreve as 7 coisas que Deus odeia, e eu estava fazendo todas elas. Eu pude ver minha vida diante dos meus olhos, e outras coisas me tocaram naquela noite, e eu entendi no estado o qual estava vivendo. Na época você orava? Sim, eu busquei a Deus. Sabe, quando Deus estava olhando como fez com Cornélio, para o coração. A diferença entre eu e Cornélio é que eu conhecia a história do Evangelho. Eu sabia quem Jesus era. Não havia dúvida em minha mente que ele era o Salvador da minha vida. Eu não duvidava disso, mas eu nunca vi minha necessidade por ele como um pecador que fez toda a diferença. Naquela noite, o poder do Espírito Santo veio sobre aquele lugar me convencendo. E vou ser sincero com você, muitas vezes me pergunto por quê. Eu estava faminto por uma mudança em minha vida e estava desesperado por uma mudança em minha vida, mas muitas pessoas estão desesperadas. Mas você falou algumas coisas específicas para o Senhor? Você orou em alta voz? Como é que foi? Foi eu, assim, interiormente dizendo para o Senhor: se o Senhor me receber, e se, depois de tudo que fiz e aonde estive, o Senhor me receber? Certo, foi assim que busquei a Deus. Mas você, hoje, quando você se lembra, você pode dizer qual foi o momento em que Jesus entrou em seu coração? Ou, na época, você não teria como explicar bem? Eu pensei que estava salvo, entendeu? Mas a mudança aconteceu naquela noite. Naquela noite foi quando eu nasci de novo. Mas você foi dormir? Não, eu nunca cheguei a dormir. Você foi trabalhar na manhã seguinte? Sim, eu tinha aquela Bíblia, tipo a que você está no colo aí agora, era a única que eu tinha, e tinha passado toda a noite lendo ela. E, então, quando você entrou naquela picape onde você ia trabalhar, a caminho do trabalho na manhã seguinte, você pensou: ontem à noite eu entreguei meu coração para Jesus? Eu não pensava dessa maneira, porque eu acreditava que eu já estava salvo. Então o que eu estava pensando era: olha, estou sendo avivado, estou voltando para Deus. E eu choquei meu amigo porque o rapaz com quem eu trabalhava estava acostumado a me ver entrando ali na caminhonete, pegando a maconha e enrolando para fumar, não é? E, ao invés disso, peguei a Bíblia e joguei ali em cima do carro. Ele falou: o que é isso? Eu estava lendo ontem à noite, eu amo o Senhor e vou continuar lendo. Aí ele olhou para mim como se eu estivesse maluco. E eu estava maluco.
Eu tinha sido transformado pelo poder do Evangelho. Uma nova criatura em Cristo, e eu não entendia. Quando você chegou à conclusão de entender? Algumas semanas depois. Quando comecei a entender, me aproximando do Senhor e... Mas você começou a ir para uma igreja? Foi até antes disso, porque eu caminhei sozinho umas 3 semanas. E aí, faminto por instruções, como eu via a vida e no que eu pensava, o que eu falava, e consumia aquela Bíblia, não conseguia parar. Li aquilo dia e noite. Nunca mais parei. Aí você falou que encontrou o nosso programa. Sim, umas 2 ou 3 semanas depois de aceitar a Jesus, lembro que o meu pai ficava em casa e nos mandava para a igreja, mas ele ligava à TV para assistir o Oral Roberts e outros programas e pensei, talvez eu consiga encontrar ajuda também. Não confiava nas pessoas da igreja, liguei à TV e... O primeiro programa que começou a passar, bem no princípio, foi o seu programa, com a cachoeira ali e aquela canção às vezes Aleluia. Começou a tocar e o Espírito de Deus veio sobre mim. Comecei a aprender do programa e aprender da presença de Deus, e era meu alimento. Eu gravava quando não podia assistir. Você falou que uma mudança aconteceu imediatamente. Imediatamente. Certo. O tempo acabou. Muito obrigado por assistir. Não perca o próximo programa. Vamos continuar de onde paramos hoje. Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlivetv.com. Há uma batalha pela sua mente.